Olá, pessoal! Vou colocando o título da live aqui. Vamos lá. Oi, Bre! Oi, Val! Oi, Marjorie! Oi, Mari, Glauton! Oi, Nath! Já chamei a Val aqui para entrar na nossa live. Oi, Val! Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bom. Deixa eu virar um pouquinho quando entra outra pessoa, parece que dá uma cortadinha na nossa cabeça. Nossa, fica bem enorme a imagem. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Ai, ai. Esses dias não, hoje mesmo eu tava vendo uma brincadeira, assim, um Reels, que era um meme, que era bem a chefe e a funcionária fazendo uma live. E aí a chefe começou a testar os filtros. Aí começou a aparecer umas coisas muito doidas na cara da chefe, assim. E a funcionária explicando uma coisa, sei lá, sobre finanças, um negócio bem sério, assim. E a chefe aparecendo cheia de. Ah, você viu, Mari? A Mari tá falando que ela viu ali. Muito engraçado, muito engraçado. Isso seria Ai, muito eu, gente. né? Eu fiquei imaginando muito você fazendo isso. Ai, Só ai. não fui eu por um acaso, assim, mas poderia ter sido completamente. Ai, podia, é Ai, verdade. gente. Ah, então, gente, estamos aqui. Ah, a Mari falou, imaginei a Val não. Ai, Não, gente, esse tipo de somos coisa todo mundo me manda tecnológicas. fala assim: ó você, ó tua amiga, ó tua prima. Sempre, sempre chega assim. A Ai, é inteligência desse tecnológica não jeito. é a mais forte, né, gente? É, mas pensa que viralizou. Viralizou, então não foi pelo momento. Olá, doutora Yolanda. Tudo bem? Olá, quanto Então, tempo. pessoal, essa é a segunda live, né? Então, não sei se todo mundo já está sabendo, mas essa é a segunda live. A primeira foi sobre como você aprende. Então, a gente falou sobre estilo de aprendizagem e inteligências múltiplas. Então, se você não assistiu a primeira, assiste essa aqui, depois vai lá que está salva no perfil, que a gente vai durante esse mês todo, né? São 5 lives, toda quinta às 8, para que a gente desvende um pouquinho, né? Do que realmente é aprender idiomas, por que que tanta gente. Vocês sabiam que 95% dos brasileiros não falam inglês? Então, não é exatamente esse número de pessoas que não é bilíngue, mas que não fala inglês é esse número, sendo que o inglês é o idioma mais falado, né? O segundo idioma mais falado no Brasil. Então, é muita gente, né? E é muito comum que chegue para nós pessoas falando que, nossa, vocês são a minha última tentativa. Eu não aguento mais, eu não consigo mais tentar, não tô conseguindo, não dá, não é para mim. E por que isso, né? Então essas 5 lives são para desvendar um pouquinho disso. Por que que até agora você não conseguiu aprender? Então, olá, Ayrton, tudo bem? Ai, eu tô gostando dessas lives que eu vejo meus ex-alunos, vejo as pessoas. Que legal. Então, vou me apresentar um pouquinho, né? Daí a gente já vai começando a contar um pouquinho nossa trajetória aqui. Quem estava aqui semana passada já ouviu o que eu falei. Então, hoje eu tô de host, né? Semana passada estava de convidada, hoje eu tô de host aqui da LA. Eu sou gerente da LA, eu trabalho na LA desde 2013. Então, quando eu iniciei, eu era uma professora de inglês que não tinha muita certeza do que estava fazendo ali, dando aula de inglês. E depois disso eu me apaixonei, né? Foi a LA que fez com que eu buscasse a pós em neurociência e comportamento, que hoje é a minha especialização, e eu entro com o braço da neurociência do aprendizado mesmo na metodologia. Então, todo esse lado de produtividade e as coisas que a neurociência traz do que é mais simples para nós aprendermos. Então, a gente fez essa junção de forças, né? Que a Val vai contar para vocês um pouquinho também qual que é a área dela nisso. E eu dei aula de inglês por 10 anos, né? Aí me tornei coordenadora da LA e hoje sou gerente de projetos. Então, eu estou à frente aqui do que vocês veem no marketing e também do funcionamento geral da escola e ainda continuo com o dedinho na metodologia. Então, Val, conta para nós aí, deusa da nossa metodologia.
Ai, que delícia. Então, eu sou apaixonada, né, por ensino, assim, desde muito, muito tempo, desde antes de eu ter escolhido o que fazer também de faculdade. E aí, sou formada em psicologia, mas sempre com aquele pezinho assim, vou fazer psicologia para entender um pouquinho mais sobre o ser humano, para trazer um pouco de recursos da psicologia para a sala de aula, para ver se a gente consegue um pouco mais de efetividade, né, no ato de ensinar, e pessoas de vários estilos, com vários perfis diferentes. Então eu sentia que algumas pessoas sempre aprendiam com facilidade nos cursos mesmo de idiomas, e outras acabavam não tendo recursos para conseguir se desenvolver. E aí eu tinha essa vontade, assim, sabe, de tentar trazer algo novo. Eu sentia que ainda não era bem explorado, sabe, o ato de ensinar de fato um idioma. E aí fiz psicologia, mas já dando aulas, eu já era desse universo, né, de escola de idiomas. E trago muitas coisas da psicologia corporal, então muita coisa de envolver o corpo na aula vai vir dali, a psicologia positiva, então muito autoconhecimento, algumas estratégias da neuropsicologia também. Então, assim, várias coisas legais para a gente poder construir, né, um ensinar que fique muito mais significativo para o professor e também para quem está aprendendo, né, para cada aluno que está ali. E aí a gente tem essa tentativa, né, de trazer algo muito especial, assim, que vem funcionando. Acho que foi tanta vontade de poder trazer algo significativo para esse universo das aulas de idiomas que a gente está conseguindo. E sempre os comentários são esses, assim, nossa, aqui era a minha última tentativa, que bom que está dando certo, que bom que agora eu estou conseguindo. Ou pelo menos, mesmo as pessoas que têm um ritmo mais lento para aprendizagem de idiomas, porque existem vários ritmos, tem gente que aprende muito fácil, sem colocar muita intenção, né, nos estudos, e algumas pessoas têm um ritmo um pouco mais lento, mesmo elas falam, é muito prazeroso estar nas aulas, estar me desenvolvendo é muito bom, eu não fico com a sensação de que a aula, que eu tinha que estar correndo contra o tempo. Então, realmente atende a perfis variados, assim, eu fico bem feliz com isso. Então, eu sou uma Sim, psicóloga, mas, assim, mergulhada, né, no ramo da educação. sim. E eu também, né? Eu falei que a minha especialização é neurociência, mas eu sou biomédica. Então vejam que é como se quase, sabe aquela coisa de que meio que a profissão escolhe a gente, às vezes, é assim que eu me sinto, porque, poxa, eu fiz biomedicina e aí comecei a dar aula, e aí eu falei, gente, a educação tá jogada às traças, né? Então, bora mudar isso, e aqui, cá estamos. Oi, Gabo, oi, Petrusca, oi, Ana, oi, Rafa, oi, Samuel, que bom que vocês estão aqui com a gente. Hoje a gente vai falar de coisas que são úteis para você, claro, aprender um idioma, mas que são úteis para a tua vida como um todo. Porque a gente vai falar sobre como conectar o aprendizado do idioma para os teus objetivos, né? Com os seus objetivos. Mas, para você fazer isso, você precisa primeiro entender quais são os seus objetivos. Então, quer você queira, nesse momento, se dedicar para o aprendizado de um idioma ou não, vai ser útil para você entender o que eu quero da minha vida, né? Eu estava ouvindo uma música agora há pouco, mesmo antes de entrar, que falava muito sobre isso, né? A gente está sempre atrasado, a gente está sempre correndo, a gente está sempre procrastinando e a gente está sempre deixando o nosso tempo de vida passar. Mas sempre, quando a gente fala de tempo, né? A gente tem um curso de gestão de tempo também, a gente fala, gente, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui, sobre como a gente quer usar a nossa vida. Então vou passar a palavra para a Val nessa. Ah, muito legal. Então, assim, isso mesmo, a gente considera tempo um recurso mais importante que a gente tem, né? É o momento que a gente vai ter para poder realizar aquilo que a gente precisa realizar por aqui. Então, considerando isso, e inclusive para entrar nesse assunto, né, de como saber os objetivos que a gente tem, como conectar eles com o aprendizado do idioma, é legal a gente olhar assim do ponto de vista do porquê que a gente começou a pensar numa solução para trazer mais recursos que conectassem com algo significativo para os alunos enquanto estão aprendendo o idioma, que é o fato dessa correria que a gente tem hoje. Então, a vida é muito corrida. Como é que a gente cuida da nossa qualidade de vida? Como que a gente cuida
do âmbito de desenvolvimento pessoal, saúde, né? Como que a gente cuida do nosso desenvolvimento emocional, como que a gente cuida do desenvolvimento profissional, dos relacionamentos que a gente tem na vida e ainda consegue inserir o aprendizado de um idioma. Então, pensando nisso tudo, a gente foi conectando, assim, sabe, com esse objetivo que cada um tem. Então, esse olhar para o que é que eu não posso sair dessa vida sem ter feito, sem ter concretizado, sem ter conseguido. E aí a gente vai olhar para isso num período de curto prazo, médio prazo, longo prazo, e aí a gente vai tendo clareza. Como é que eu estou usando esse recurso tempo hoje? O que é que eu estou fazendo hoje com o tempo que eu tenho para que eu construa isso? Para que eu consiga, de fato, me tornar essa pessoa que eu não posso ter saído da vida sem ser. E aí, isso vai tornar cada decisão em como a gente investe o nosso tempo um pouquinho mais significativa. E aí são algumas das estratégias que a gente tem, que inclusive é utilizar essa própria roda da vida, né, que a gente tem os quadrantes ali da qualidade de vida, desenvolvimento pessoal, profissional, de relacionamentos, como um guia para a gente conseguir se observar enquanto pessoa que está aprendendo o idioma e colocar o foco nas áreas que compõem esses quadrantes da nossa vida, os pilares que compõem a nossa vida, para a gente poder ir se desenvolvendo no idioma e desenvolvendo essas áreas e não sentir que eu estou parando, eu preciso parar de fazer alguma outra coisa que é muito importante e colocar ali o tempo que eu vou gastar com o idioma. E isso é uma dificuldade que a gente encontra, assim, na maioria dos alunos, né, Ana? Que é como é que faz para eu dar conta de tudo, para caber na minha vida, né, eu tenho filhos, eu tenho um monte de coisa para estudar além do idioma, como é que cabe? Você já ouviu bastante isso dando aula? Nossa, é o mais comum, né? E as pessoas falam, eu só vou vir para aula mesmo e não vou fazer mais nada. E assim, gente, não tem como, né? Não tem como. Mas e aí, ao mesmo tempo, também não tem como você se dedicar somente 1 hora, meia hora da tua vida por dia só pro idioma. Então, quando a gente chega, né, eu lembro, era muito legal, assim, né? Eu não sei se o Ayrton tá por aí ainda. Bom, tem várias pessoas aí que já foram meus alunos, então eu vi isso, né, na prática com algumas das pessoas que estão aqui. Quando você conta que a ideia não é que você inclua mais uma tarefa na tua vida, mas que você conecte o idioma com tarefas que você já faz, parece que, sabe aquele clique assim, tipo, acendeu a luz? Nossa! Porque os idiomas são ferramentas, né, gente? Afinal, não é um fim, é um caminho, é um meio para você aprender qualquer tipo de coisa. Então, a partir do momento que você entende isso, fica muito mais leve aprender. Até porque aprender se distraindo, né? Acho que a Val também vai comentar um pouquinho sobre isso e a gente vai falar sobre isso até na próxima live, na outra live, na verdade. É um dos recursos que a neurociência nos traz e mostra que é mais fácil de aprender. Quando você não tá ali, não, eu preciso aprender isso aqui, eu preciso aprender isso aqui. Então não é fazendo um monte de exercício, um caminhão de exercício. É colocando aquilo que já faz sentido na tua vida. E eu ouvia isso muito, 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 né? A Mari falou que ouve todo dia e a Ju falou que foi aluna da Val. Ai, era uma fase deliciosa mesmo. E sim, a gente escuta com professores e aí eles falam. Não, eu ia perguntar se todo mundo conhece a roda da vida, porque a Val falou um pouquinho dessa questão dos quadrantes e tudo mais. Vocês que estão aqui conhecem, já usaram a roda da vida alguma vez? Como que é? Falem aí. Oi, Luciano. Vai, Val. E enquanto isso, enquanto vocês vão respondendo, é interessante de falar assim, né, que os professores também se sentem numa situação complicada de, puxa, eu preciso que faça exercício. Se eu tenho a missão de ensinar e a pessoa está aqui para aprender o idioma, eu preciso que os alunos tenham contato. Se não tiver contato, o milagre não vai acontecer. E aí, as pessoas falam, nossa, mas tenho os meus filhos e preciso de um momentinho de lazer, mas eu também preciso estudar para outras áreas, mas eu também... E aí o professor fica assim, né? Que bom que eu tenho esse recurso, que bom que aqui a gente trabalha dessa forma, porque
dá para dar uma auxiliada em sentar com o aluno mesmo, caso ele não esteja conseguindo conectar sozinho, assim, esses assuntos que ele pode se desenvolver. E aí a gente vai falar da roda da vida, de alguns pilares, dando algumas ideias, mas se o aluno não conseguiu ainda entender como conectar, o professor vai fazendo esse trabalho de guiar ele em. Então, vamos ver como que a gente mescla esses assuntos que você precisa dar atenção hoje, também colocando o contato do idioma, né, pelo tempo que for possível. E aí é onde a gente consegue um pouquinho de resultado diferente do que a gente viu, assim, acontecendo ao longo de muitos anos, né? Que é ou eu faço uma coisa, ou eu estudo idioma, fico olhando gramática, entendo regras, entendo a pronúncia, estudo com o foco no desenvolvimento linguístico de um idioma, ou eu estudo alguma outra coisa, ou eu estou em contato com algo que é mais prazeroso para mim. Então aqui a ideia é mesclar mesmo isso, e tem dado muito certo, né? Tem sido muito útil. Sim. Ah, o Glauton, é verdade, ele teve aula com a Ana. Foi nosso aluno em comum. Teve. Galton foi um dos últimos ali, né? Um dos meus últimos alunos também. Então, bem legal. E o pessoal Meu pai também respondeu entrou. da Roda da Vida? Já tinham visto? A Oi, Ju falou bem-vindo. que faz a cada 6 meses. A Brenda falou que também usa. A Mari falou que ama. O Galton falou que conhece. Então, as pessoas que estão aqui. Eu sei que o Lúcio que acabou de entrar, meu pai, ele já viu bem por cima, assim. Então, para ele, eu acho que é um pouco novidade. Então, talvez para algumas pessoas que estão aí, também seja. E para quem vai assistir depois também, pode ser que seja, né? Sim. E assim, é um recurso, gente, fenomenal. Eu acho que é um recurso muito incrível, porque a gente vai fazer realmente um mapeamento de como estão as coisas. Então, o objetivo de... agora a gente já vai começar a falar diretamente, né, sobre esses quadrantes, como conectar com esses temas, como ir vendo os objetivos em assuntos diferentes da nossa vida e poder desenvolver, né, tanto neles quanto enquanto estudante dessa língua que a gente está optando agora por aprender, mas é uma ferramenta que vai fazer com que a gente possa, de tempos em tempos, mapear e entender por que talvez a gente não esteja aprendendo. Então, além de ser a ferramenta para conectar os assuntos e deixar mais significativo, o tempo que eu estou estudando, eu também estou desenvolvendo outras áreas da minha vida, ainda vai te dar o resultado de reduzir um cortisol por conta de estresse muito alto, porque ali você consegue mapear o que está faltando. Então, quando você preenche tua roda da vida, vai pontuando, né, de 1 a 10, quanto de atenção, quanto de satisfação você tem tido naquele pilar da sua vida. E aí você vai vendo assim, puxa, olha isso aqui. Às vezes lazer, né, é uma coisa que na correria as pessoas acabam tirando. Fica com uma nota 2. E aí o que acontece? O estresse fica muito alto. Se todo dia você só tem muitas tarefas que exigem de você e você não tem tempo para se recarregar, para poder se preencher daquilo que te nutre, com certeza, na hora de você aprender um novo idioma, o cortisol vai te atrapalhar, porque ele é um hormônio que vai interferir diretamente na sua cognição, na retenção, principalmente, de conteúdo, porque às vezes na aula você vai falar até, acho que aprendi bem hoje. E daí, na aula seguinte, você tenta lembrar aquilo que você aprendeu e já não consegue mais. Quanto mais lá numa situação de viagem, de trabalho, ou qualquer que seja o caso. Então, isso é muito sério, porque você acaba gastando um tempo, você vai gastar aquele tempo estudando, mas não vai te render frutos, você não vai conseguir reter e depois se apropriar desse saber, não se transforma num conhecimento real. Então, por isso que a Roda Vida ela é tão legal e eu recomendo muito, assim, para que as pessoas façam de tempos em tempos, uma vez ao semestre, pelo menos, é muito legal. E aí a gente vai ver como fazer isso conectando com os idiomas mesmo. Legal. Oi, Ciro, A Yolanda tudo falou bem? que não conhece. Daí o Ciro também falou que... Ai, sim, muita técnica, muitas coisas, né? Muitas ferramentas. Então, Yolanda, se você não conhece ainda, fica aqui com a gente que você vai... Nossa, vai revolucionar muita coisa por aí. Sim. E aí, vamos começar então a falar? Daí a gente vai fazendo um bate-bola, Ana. Você vai me ajudando a lembrar aqui de atividades bem legais que a gente possa conectar, certo? Então, a gente vai ter alguns quadrantes ali. São 4 áreas principais da nossa vida.
Uma vai ser a qualidade de vida, tá? Na qualidade de vida, a gente vai ter esse fator da nossa criatividade sendo desenvolvida, nossa capacidade de criar algo no mundo, seja arte, seja ideia, seja um conteúdo, o que quer que faça sentido para a tua vida. Então, ser criativo é algo muito importante para todo ser humano. Então, como você vai desenvolver essa área? Junto com criatividade, a gente tem diversão e hobbies. Então, hobbies, diversão e criatividade estão conectados. Isso é uma coisa que vai te preencher, vai te recarregar, que aí vai te dar mais condições de fazer aquelas coisas que te sugam um pouquinho mais. Então, como é que a gente vai conectar essa área com o aprendizado de um idioma? Se o teu objetivo de vida tem a ver com ser criativo, com poder trazer coisas inovadoras ou coisas que resolvam problemas das pessoas, você focar no teu hobby, na tua diversão, vai ser a chavezinha para isso. Como que a gente pode fazer? Então, Ana, o que você já viu de bem legal que dá muito certo, assim, para hobbies, para conectar com o idioma? Ai, gente, eu sou a louca dos hobbies, então eu sempre passava muito para os alunos e eles traziam muito ideias diferentes, né? Mas várias coisas que a gente já fez. Então, seguir um tutorial, né? Um do it yourself de qualquer tipo de artesanato ou de coisa diferente, assim, do YouTube. A própria criatividade em si, né? Que também vem de você ter mais repertório. Então, uma vez por semana eles tinham que pesquisar alguma coisa que não tivesse absolutamente nada a ver nem com a área de atuação, nem com a área de estudo. Então, uma coisa completamente diferente, completamente aleatória. Tem uma atividade bem legal e bem interessante, assim, que eu sempre estou repetindo, mas é que ela é muito legal mesmo, que é entrar no Wikipedia e apertar em artigo aleatório. Aí você pode descobrir coisas novas e, inclusive, fazer coisas novas por causa disso, né? Eu tive uma aluna que ela descobriu uma coisa lá, aí ela falou, nossa, ela viu uma coisa sobre esporte, né? Sobre tênis. Ela falou, será que eu poderia fazer tênis? Deu uma coisa de história de tênis lá e apresentou pra nós. E falou, acho que eu vou fazer tênis. Então, essas coisas, assim, que surgem pra nós. Que senão a gente pensa, nossa, por que eu não pensei nisso antes, né? São coisas que estão fora do nosso escopo, realmente. Então, essas são apenas algumas dicas, mas tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer. Mas, no geral, buscar coisas muito fora do que a gente faz, do que a nossa família sempre fez, do que os nossos amigos fazem. Porque é assim que você tem repertório. Inclusive, a criatividade é uma das habilidades que saiu o último levantamento do Fórum Econômico, que é uma das habilidades que vai ser necessária para todo profissional nos próximos 5 anos. Porque a gente viu aí o que aconteceu nessa loucura toda de pandemia. E aí, o que a gente teve que fazer? Se reinventar. E o que é a criatividade, afinal? Não é inventar a roda, gente. É pegar uma coisa daqui com uma coisa de acolá, com uma coisa de acolá, juntar tudo e criar algo novo. Então, às vezes você acha que, eu tô fazendo uma pintura, mas isso não vai ser útil para mim na vida? Claro que vai, porque você tá exercitando áreas do teu cérebro que geralmente você não tá. Então, e tudo isso, artesanato, inventar coisas diferentes mesmo, estar em contato com coisas diferentes, vai exercitar esse pilar que é tão importante, inclusive para resolução de problemas, né? E eu você, amo Val? conectar esse pilar com o aprendizado, porque ele é o que vai fazer a memória afetiva também com o idioma. Pensa se toda vez que a pessoa vai estudar o idioma é por obrigação. É para fazer um texto, é porque eu preciso passar em tal prova. Vai ficando muito distante de hobby, de lazer. Então, eu adoro focar com os alunos nesse pilar específico. Então, para quem gosta de aprender a tocar um instrumento, daí, né, a partir do momento de um nível que já está desenvolvido ali nas aulas, a fazer a aula no idioma. Então, ver uma aula no YouTube, por exemplo, sobre esse instrumento, mas já no idioma. Então, relacionar com atividades que a pessoa já goste. Escutar música, então, às vezes, assistir filmes, séries. Tem aquele filme super incrível que marcou tua vida e que agora você sente que conseguiria revê-lo em inglês ou no francês, no italiano, no alemão.
no espanhol, reveja ele no idioma que você está aprendendo, que você já conhece o cenário, você já conhece o enredo, vai ser mais fácil para você entender o que está acontecendo e praticar bem o idioma. Então, essas coisinhas assim, são detalhes que a gente vai fazendo. Eu adoro ler, eu adoro ficar no Instagram. Então, a gente vai seguir pessoas que fazem conteúdo nesse idioma que a gente está aprendendo. É simplesmente fazer aquilo que a gente já faz por gosto, também conectado com o idioma. E a outra coisa é uma atividade que a gente tem aqui na escola, que sempre é um sucesso para isso, para conectar o aprendizado do idioma com essa área, que é faça uma coisa nova que você nunca fez, mas que sempre teve vontade. Gente, já saíram telas pintadas lindas e a pessoa descobriu um talento que nem sabia. A pessoa nunca tinha parado para ir comprar uma tela mesmo, só tinha vontade. Aí fez seguir um tutorial e pintou uma tela, coisa mais linda. Se tornou um hobby. Então, parar para pensar o que é que eu nunca fiz, mas que eu já tive vontade de fazer. E aí você vai fazer aquilo e se puder conectar com o aprendizado, melhor. Nesse caso do tênis, eu lembro que eu aprendi várias, porque cada tipo de jogada tem um nome, né? E eram coisas que eu nunca tinha pensado em estudar, porque eu também não sou uma pessoa muito esportiva, né? Já comentei na última semana que essa inteligência, né? Essa coisa do se mexer, tanto que a saúde é sempre um dos pilares que eu tenho que focar mais. E aí eu aprendi várias tacadas e coisas diferentes em inglês. Já tive apresentação assim de futebol, nossa, N coisas que aí a gente vai aprendendo. É muito legal pro professor, porque ele vai aprendendo também mais com o aluno. Isso é o que enriquece mais ainda, né? Sim, e fica uma delícia, né, gente? Fica uma delícia. Então, quando você pensar, o que eu quero ser no âmbito da minha área de felicidade, né? Na área de qualidade de vida. Eu quero ser uma pessoa que tem tempo para um esporte, para um lazer, eu quero ser... Isso você já vai costurar, você vai abrindo espaço na tua vida cada vez mais, ou conectando, assim, já tem um espaço muito bom. A minha nota aqui, quando eu vou avaliar esse pilar da minha vida, a nota tá excelente. Então agora a gente vai ter mais facilidade ainda para introduzir a prática do idioma, né, com atividades daqui. Plenitude e felicidade, então o que quer que represente para vocês? Ler um livro, ver um autor, estudar algo que traga muito mais plenitude e felicidade é um dos pilares dessa área. A espiritualidade, então poder fazer uma meditação para quem gosta, poder fazer uma oração, aprender uma oração para quem gosta, poder ler trechos, né, ver conteúdo bíblico. Isso tudo vai te fazer colocar o foco nesse pilar, enquanto você também vai estar em contato e se desenvolvendo, aprendendo vocabulário no idioma. E o legal é que provavelmente vai ser sobre assuntos que você goste de conversar. Então, se você for viajar, se você for interagir com outras pessoas de outros idiomas, vai ter a ver com o teu contexto de vida. Porque eu já vi muita gente que aprende o beabá do inglês, ou né, de qualquer idioma, e aí, quando vai se comunicar com assuntos mais relacionados assim a questões íntimas suas, não tem repertório para conversar. Porque estuda, faz meditação, estuda isso, aquilo, só no idioma da língua materna, e quando vai fazer amizade só sabia aquele básico mais geral, para poder, né, ter conversas superficiais. E aí acaba fazendo falta para uma conexão um pouquinho maior, né, com pessoas. Então, isso é bem legal, vai trazer vários resultados. Então, só nesse quadrante aqui da qualidade de vida, se a gente coloca o foco, vai realizando objetivos que a gente tenha. Às vezes a gente tem objetivo como ler 5 livros no ano, ler 10, tem gente que, né, lê 12, tem gente que mais. Mas ler tantos livros no ano, tem como algum desses livros já ser no idioma que você está aprendendo? E assim você vai fazendo a manutenção desse pilar seu, dessa área da tua vida, vai se tornando aquela pessoa que você quer ser, né, realizando esse projeto, enquanto também se desenvolve ali no idioma. O próximo quadrante vai ser dos relacionamentos. Então, alguns eu vou falar um pouquinho mais, outros a gente vai ter que acelerar, senão não vai dar tempo de falar sobre tudo. Deixa eu só complementar ali, que a Yolanda mesma acabou de falar. Indico literatura em outro idioma. Então, né, para ela, que é uma pessoa que gosta muito de literatura, veja a importância, né, de você colocar isso
E aí, quando ela vai viajar, ela pode conversar sobre livros que ela leu, pode ter esse contato com as pessoas sobre literatura, né? A Brenda também comentou que os alunos dela super se encontravam nas aulas de culinária. Então, a gente, né, não falou tanto da culinária, vamos falar um pouquinho mais até ali na saúde e disposição, né? Mas Saúde. aqui também dá Mas pra hobby, né? Tem gente que inventar. é um super hobby. Oi, É isso. Dani. Todos os itens que possam ser interessantes para você, que você fala, isso me recarrega, né? Isso não me suga quando eu faço, isso me recarrega. Tudo isso você vai conectar com o idioma e vai estar fazendo a diferença aqui na tua qualidade de vida, né? Tudo isso. Então é bem interessante que a gente saiba o que é que recarrega, porque às vezes é alguma coisa assim que a gente nem citou aqui. E também aqui, né, nos hobbies, pode ser estar mais na natureza, então aprender vocabulário da natureza, quando você viaja para lugares, como que eu falo? Montanha, Montanha, praia. é que tem palavra que eu estou tentando falar e só sei no inglês, um cliff. Como que fala cliff? Mas é Mas é isso, bilíngue, como né? que eu falo, Pois. né? Um vale, como que eu falo esse lago. Então, ir aprendendo. E é vocabulário que provavelmente, se você é uma pessoa que sempre gosta de estar nesse ambiente, você vai querer conversar sobre aonde tem isso aqui, aonde eu encontro, né, uma cachoeira, onde eu encontro um hotel que sejam cabanas. Então, saber esse vocabulário faz muita diferença para que a pessoa possa se comunicar, assim, muito mais profundamente, né, quando ela estiver tendo experiências reais com o idioma. Então, tudo que vocês possam imaginar, gente, conectem com essa área aqui que vai fazer muita diferença. O Relacionamentos, Glauton como que a gente falou. consegue Olha o que o Glauton falou. Cozinhar é um cozinhar? hobby. Pena que daí a Val sofre. Ai, ai. Ah, é um hobby, mas não todo dia, né? Ele chega lá e eu já tô assim, com aquela cara de, ai, que sofrimento. Mas eu gosto, gente, é um hobby, mas é que quando você tem horário certinho todo dia, nossa, eu já fico com a cara do sofrimento. Então, é um hobby só É, e fim a de semana. Yolanda falou. Mas É, sim, e a eu Yolanda gosto. falou também que a escola prepara pré-viagem. Então, isso é muito importante, né? Vou viajar, vou usar o idioma para quê? Vou falar sobre o quê, né? Isso que a Val falou. Às vezes a gente chega numa viagem e pensa, nossa, mas eu queria perguntar sobre tal coisa, eu não sei. Eu sei falar sobre, sei lá, esporte, mas não é um negócio que eu gosto, não é uma coisa que eu vou perguntar. Por isso conectar com aquilo que faz sentido para você, né? Enfim, mas vamos lá, vamos falar sobre E ter, relacionamentos. e ter conversa fluida, né? Porque claro que a gente pode, deixa eu usar o celular aqui, mas gente, tem gente que já correu faz horas. Assim, na prática é outra coisa isso de, deixa eu ver que palavra eu tô tentando lembrar. Ai, tem gente que tá assim, na correria ali daquele dia a dia dela. Então, para você ter o tempo, para ser prazeroso para aquela pessoa também se conectar positivamente com você, precisa ser mais fluido, né? Então, aquilo que diz respeito à sua vida, ao que você vai gostar de falar, de saber, é bem interessante que saiba mesmo o vocabulário, que tenha a fluência, né, nesses assuntos. Da família, aqui dos relacionamentos, então a gente tem o pilar da família, do relacionamento amoroso, da vida social. Então aqui a gente tem também inúmeras estratégias, né, para cada um desses pilares. Mas ver com que pessoa você pode praticar o idioma, se tem um idioma em comum que você está querendo aprender com algum amigo, com algum familiar. E aí já vira um momento em que vocês podem tanto estudar juntos, né, fazer a aula juntos, quanto praticar, quanto assistir um filme naquele idioma, tentar conversar sobre a cultura daquele idioma. Então, tudo isso, às vezes a gente acaba deixando de lado, assim, né? Uma pessoa que mora fora, um primo, né? O Glauton tem um primo que mora na Escócia e ele não pensava muito, assim, em ter tanto contato para praticar, por exemplo. E aí eu fui falando com ele, veja que recursos você tem para praticar mais o idioma. E hoje eles trocam bastante mensagem, então é bem legal isso. O primo dele quer praticar um pouco de português, hoje em dia ele pratica bastante inglês. Então, é pensar. Ele tá com esse comportamento reforçando ali o aspecto de atenção, de energia que dá para comunicação com a família, para contato com família, e contato de qualidade, né? Poder ter trocas, conversas sobre como está o dia a dia, como está a vida, e também praticando e vendo vocabulário, que vira e mexe ele, nossa, olha essa palavra, o que é isso? Então isso tudo é muito legal, né? Isso tanto para Sim, e as amigos, para vida meninas. social.
É, e as meninas falaram ali uma coisa que eu ia comentar também. A Mari falou que a Petrusca e a Ana estão ensinando italiano para o Francesco, né? Que é filho da Petrusca, irmão da Ana. E a Ju falou que pratica alemão com a sobrinha de 4 anos. Então, para os papais, tios, né? Para quem tem uma criança na vida que gostaria de fazer essa conexão, esse vínculo com a criança, nossa, e falando, eu tenho um priminho, né? Toda vez que a gente conversa, ele vem. Eu vou contar até 5 em inglês e você fala congratulations. Daí eu já ensinei ele a contar até mais. Aí ele fala let's go e a gente vai conversando, vai ver um desenho juntos. Porque para as crianças, a absorção é super, super simples, né? Super fluida. Então, você vai estar praticando, você vai estar fazendo um bem para você e vai. Ó, a Petrusca falou que o Francesco adora. Ai, eu não consigo imaginar. Ah, o Luciano falou que precisa com os alunos dele também. São melhores que ele, mas ele está estudando. Então é isso, né? Se conectar com crianças é super possível. E uma outra coisa que também é super legal, falando sobre esse pilar, é justamente fortalecer esse pilar através do idioma, né? Eu lembro de uma aluna que esse pilar era o mais baixo dela. Então, a roda dela estava praticamente equilibrada, mas chegava ali, era uma roda que não rodava, porque o social não estava muito desenvolvido, né? Ela se mudou para Curitiba, havia se mudado para Curitiba há pouco tempo, só estava com o marido e tudo mais, então ela não tinha um círculo social. E o que foi a estratégia que a gente bolou juntas? Justamente entrar nesses aplicativos, né? Tem o site, que é o Conversation Exchange, e tem o aplicativo que é o Tandem, para fazer amigos. Para justamente você criar uma amizade. Se é um pilar que não está tão fortalecido, o idioma pode trazer isso para você. E você vai, assim, mesmo se não tiver tão fortalecido, se tiver fortalecido, né, gente? Porque você vai abrir as suas possibilidades culturais. Eu fiz um amigo uma vez que estava estudando alemão, ele morava em Berlim, mas ele era do Iêmen. Gente, eu tive uma Que abertura, uma legal. expansão sobre coisas que eu nunca poderia, porque eu não vou pro Iêmen, né? A probabilidade de eu ir pro Iêmen é bem baixa, mas eu consegui entender como eles viviam lá, como funcionava a vida deles, mesmo ele vivendo em Berlim, então a gente falava um pouco em alemão, um pouco em inglês, e ia fazendo esse câmbio. Então, uma coisa que eu não teria possibilidade de alcançar se não fosse esse site. Eu encontrei ele no Conversation Exchange. Nossa, e tem tanta história legal desse site e de outros, tanta amizade boa, assim, sabe, que o pessoal fez também com pessoas de cultura completamente diferentes. Eu lembro que uma aluna minha fez um amigo do Egito, do Cairo, e daí, nossa, era muito legal, assim, sabe, as coisas que ela trocou, que ele contou de cultura, que ela nem imaginava. Então, assim, é muito bacana, é muito bacana. E você está exercitando um pilar que vai fazer completa diferença aí no teu dia a dia. Por quê? Esses pilares estando com atenção, você dando atenção continuamente nesses pilares, vai impactar na tua qualidade de vida no geral, né, na tua saúde mental, vai impactar em tudo. Então, isso a roda não estava rodando é algo que a gente conversa muito. Que depois de fazer o preenchimento da roda da vida, a gente vai, né, do início ali até o número que a gente sente que está adequado, tanto com a energia que a gente está colocando naquele pilar, o tempo que a gente despende para aquele pilar no nosso dia a dia, quanto para a satisfação, né, que a gente tem com as relações que a gente consegue dali, com o resultado daquela energia investida. Então, ao preencher, a gente faz a observação, esse mapeamento, se está fluido. Às vezes tem uns lá em cima que eu estou colocando todo o foco, alguns lá embaixo. Então, é importante que se fosse uma roda real, ela rodasse. Porque senão você está tirando energia, às vezes, de alguma coisa importante para colocar em outras. E aí fica, se fosse uma roda, estava capengando ali. Então, é muito importante essa fluidez. E para o mais alto possível, né? Não, assim, uma rodinha que está tudo em 2, em 3, não vai ser muito boa. Então, é isso. Deixa eu tentar realmente alimentar ali. Que é colocar o foco, o seu tempo de vida no que vai mais te trazer resultado, em aspectos gerais. É aquilo que você vai conseguir ter passado pela tua vida, se tornando aquilo que você falou, nossa, isso eu precisava ser. Eu precisava ser essa pessoa, eu precisava saber disso.
eu precisava ter feito essa contribuição, ter sido essa pessoa. Então, é sobre isso que se trata o mapeamento com a roda da vida, assim, a gente ter esse norteador, né, do que a gente está fazendo. E aí, o relacionamento amoroso também, assim como a família, né, também fazer as atividades juntos, ou verem cultura de um lugar que gostariam de conhecer, quando forem viajar, né, poder praticar ali. Às vezes um tem um nível diferente do outro, um pouco mais avançado, que o outro se desenvolva, né, tenha a prática dele, tenha o seu momento de ir e tentar se comunicar também, mas combinados mesmo como um casal dentro do desenvolvimento de cada um nesse idioma, né? Se estiverem por igual ali no mesmo nível, que pratiquem. Então, se já é um nível mais alto, ter um momento em casa para comunicar só no idioma. Quando tem filhos, ter um momento para fazer a alfabetização bilíngue, que é bem legal. São atividades simples que podem ser feitas. E já é um tempo assim, gasto ali, entre aquelas pessoas. E vocês estão praticando o idioma. Então, isso é muito legal. A vida social, né, a gente citou ali com os amigos também. Então, em aspectos gerais, é olhar como é que eu sou a pessoa que eu quero ser aqui, nessas áreas, nesses pilares, foco nesses pilares e também estudo, estou em contato, aprendo coisas nesse idioma que eu quero me desenvolver, né? Então você deixa o idioma muito vivo, porque tem que ter significado, gente. Se for o idioma assim, uma coisa separada da tua vida, dificilmente vai fazer sentido, você vai se apropriar dele, vai ser gostoso, você vai ficar com aquela fluência de fato. Porque a fluência ela só vem com anos em contato. Mas pensa quem que fica com anos em contato com algo que é sofrido, que é chato, com um assunto só, né, que não, nem sempre se conectam com a tua realidade. Então, fazer esse movimento contrário. Né, trazer ele para sua vida mesmo. Sim. A Mari falou Vamos ali pro também, próximo... né? Lembrando... Vamos, sim. Mas a Mari falou ali, lembrando que a roda da vida tá ali no caderno do aluno. Então, para todo mundo que é aluno LA, né? Vocês receberam o caderno do aluno. O caderno do aluno é uma das ferramentas que a gente utiliza. É uma ferramenta que a gente utiliza toda a aula, né? Para que os alunos entendam o que está sendo trabalhado, que habilidade está sendo trabalhada, que soft skill está sendo trabalhada, né? Que a gente acabou nem conseguiu falar sobre soft skill hoje, mas a gente vai falar ainda. Então, por isso são 5 lives, porque é muita coisa dessa metodologia, né? Ela é muito, muito rica mesmo. E ali, aula a aula, o aluno vê o que eu estou trabalhando, por que isso aqui é importante para minha vida. Então, essa tomada de consciência do porquê eu estou estudando isso, essa saída do piloto automático é um dos objetivos desse caderno do aluno, que é uma ferramenta que a gente utiliza aula a aula. Então, muito bem lembrado, Mari. Obrigada. Isso. E aí, então, vamos para o próximo quadrante, que é da nossa vida pessoal. Então, quando a gente vai fazer esse planejamento de vida, o que é que eu não posso deixar de me tornar, o que eu não quero chegar no finalzinho da minha vida e falar, ai, não acredito, eu não fui isso. E era muito importante que eu tivesse sido. Vai estar completamente relacionado a esse quadrante aqui, que é do nosso desenvolvimento pessoal, da nossa vida pessoal. E aqui a gente encontra que pilares? O pilar da saúde e disposição, porque sem o cuidado com a saúde e disposição, a gente não vai conseguir ter, né, uma jornada muito tranquila aí da nossa vida. Muito possivelmente vamos ter vários empecilhos para poder realizar os objetivos mais básicos que sejam, que a gente tenha, porque sem saúde a gente não consegue nada, realizar nada. A gente não consegue aprender quando a gente está doente. O organismo está todo trabalhando em se recuperar, não vai sobrar energia para retenção de conteúdo. Então, vira muito secundário. A gente acaba até vendo alguma coisa ou outra e não retendo. Então, acaba desperdiçando tempo, né? E energia. Então, saúde e disposição é o principal para que você possa ser o que quer que você deseje ser da sua vida. Desenvolvimento intelectual. Então, muita gente colocava o idioma como uma partezinha aqui do desenvolvimento intelectual. O que a gente faz é tirar o idioma, ele deixar ele englobando cada um dos pilares que a gente tem. Porque aí ficava só assim, então quando eu for trabalhar meu desenvolvimento intelectual, aqui está o idioma. Daí eu estudo, daí gramática, daí eu repito, aí eu faço. E não é algo muito mais abrangente, né? A gente precisa conectar com saúde,
a gente precisa conectar com todos os outros pilares para que fique efetivo, para que a gente consiga, né, ter um pouquinho mais de prazer, de leveza no nosso desenvolvimento. E também daí ter acesso ao vocabulário mais amplo, porque senão a gente não vai conseguir, né? A gente vai ficar com aquele idioma num nível engessado, assim, que foi nos trazido por níveis de escola. Então, quando a gente faz esse outro movimento, a gente se apropria do aprender, protagoniza mesmo o nosso aprendizado e vai vendo e aprendendo aquilo que faz sentido para a nossa vida, que é o objetivo, né, de tudo que a gente desenvolve na escola. E aí o equilíbrio emocional, que é extremamente importante, porque as emoções que vão guiar a nossa forma de ser e estar no mundo. Então, se a gente não tem autoconsciência, autopercepção, muito dificilmente a gente vai conseguir ser a pessoa que a gente quer ser, né? Isso está diretamente relacionado aos objetivos que a gente quer atingir na nossa vida. Então, cada um desses pilares aqui, a gente vai fazer o movimento de conectar com o idioma. Aí, como a Ana citou ali, o saúde e disposição, vendo receitas, então aqui a gente vê muita coisa legal, como é que a gente pode aprender coisas saudáveis, atitudes saudáveis, às vezes movimentos, exercícios, aula de yoga em outros idiomas. Eu lembro que ano passado eu estava fazendo yoga em francês para praticar, que era o idioma que eu estava aprendendo. E fiz já aulas em espanhol. Então, muitas coisas assim a gente vai conectando com o praticar algo que vai nos deixar mais saudáveis, ou que vai nos trazer mais autopercepção, né, mais controle emocional, já no idioma. Que mais, Ana, que você sabe que é legal para um desses 3 pilares, assim? Alguma dica muito de ouro? Muito alongamento em alemão. Muito, muito, muito. E assim, o alemão, claro que não é um idioma simples, né? Mas é muito legal, você vai vendo alongamentos diferentes, vídeos diferentes. Que todos os vídeos, é uma coisa assim, é uma coisa assim. E daí você vai pegando. Então é disso que ele tá falando, é disso que ele tá falando. Então você vai aprendendo um movimento, uma coisa que talvez você não aprenderia numa aula regular, né? O yoga mesmo, né? O próprio inglês tem o Yoga with Adriene, que é um canal muito legal, muito legal. Nossa, eu recomendo muito, assim, ele é super legal mesmo. Aquela questão lá que eu comentei do tênis, do futebol. Eu tinha uma aluna também que lutava karatê, então ela vinha para aula e ela explicava como, né, nos mini projects, que são esses projetinhos que a gente pede para os alunos fazerem, aula a aula, assim, para eles apresentarem alguma coisa sobre a vida deles. Ela veio e apresentou como que funcionava o karatê, como que funcionavam as faixas, coisas que eu também não sabia e ela teve que pesquisar para poder trazer. A Mari falou ali, seguir Insta de nutricionista, muito legal, né? Então, ter essa coisa mesmo das receitas, né? Nutris, perfis de pessoas que fazem receitas no geral. Então, se a receita é um pouquinho mais gorda, você procura a receita um pouquinho mais gorda. Se a receita é um pouquinho mais saudável, você procura também. Faz um equilíbrio entre as duas, porque tem muita coisa saudável que a gente não sabe fazer. Então, a gente não pensa em fazer, né? Não sai daquele automático. Que mais? Nossa, desenvolvimento intelectual, gente, é um Muita coisa. É um pecado a gente não estudar para nossa área de atuação no idioma. Nossa, todos os artigos que eu li para pós foram em inglês. A pessoa que é referência numa das coisas que eu mais estudo, que é a neurociência do ciclo feminino, ela é austríaca. Então, ela já participou de podcasts em alemão, né? Porque lá eles falam alemão. E aí eu escutei aquele podcast, sofri, mas escutei uma vez, escutei 2 vezes, conectei com o que eu já tinha lido de artigo dela. Então, nossa, é realmente o tal do matar 2 coelhos. A gente não quer matar coelho nenhum aqui, mas matar 2 coelhos com uma cajadada só, né? O Glauton falou, já fez Sem sobre contar, cerveja. E o José falou que já falou sobre o cultivo de rosas com a minha aula. Gente, essa aula, eu não sabia nada de jardinagem. Nada, 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 nada. O Val pode provar, né, que ela já quase salvou várias das minhas plantas. E o José, ele explicou tudo sobre como que você tira uma rosa, replanta uma rosa. E foi ali que eu aprendi muita coisa sobre jardinagem. Então, ele fez toda essa pesquisa sobre como falar isso no idioma e fez essa apresentação. Olha isso, que rico, né? Os enigmas, né, José, que você
O José é bem lógico matemático, então ele fazia enigmas, coisas de matemática, vinha e apresentava pra gente, a gente ficava assim meio meme da Nazaré, sabe, tentando calcular assim, mas o idioma tava ótimo. O nosso problema era com o enigma mesmo, que era muito difícil às vezes, né, José? Mas Ai, é mas isso, é nossa, tem uma é infinidade de muito coisas. legal esses assuntos. Muita coisa, gente, muita mesmo, de assuntos variados. E tem assuntos que você vai encontrar muito mais conteúdo só dependendo do idioma que você está Nossa, estudando. Então, né, se às vezes em alemão você encontra muito mais material de alguns assuntos, em inglês, né, uma infinidade de conteúdo a mais do que a gente tem disponível às vezes em português. Tem autor brasileiro que publica em inglês. Então, a gente abre, assim, né, portas, coisas que só em francês, italiano. Então, dependendo da área, além disso, é o que nos possibilita continuar nosso desenvolvimento intelectual. Eu já me que peguei várias legal. vezes, assim, querendo mandar um vídeo para alguém que está estudando algo comigo, e daí eu, nossa, olha esse vídeo. Mas daí, a partir daquele conteúdo básico que a gente já tinha visto juntos, dali para frente não tinha mais com legenda. E aí era só em inglês. Então a pessoa ficou, tipo, nossa, e em vídeos de 1h30, né? Como que eu vou só traduzir para a pessoa? Então, nossa, já passei por situações assim que, além de estudar um idioma ser parte do desenvolvimento intelectual, saber um novo idioma te causa mais possibilidades ainda de também continuar seu desenvolvimento intelectual. Te promove, né? Essa oportunidade. Então é muito legal. É muito legal. E essas coisinhas, essas ferramentas que a gente tem aqui na escola, essas estratégias que a gente tem, sempre trazem muito mais do que um objetivo óbvio para a prática delas. Então, igual a roda da vida, como eu citei, além de ser um recurso para a gente estar se desenvolvendo, ainda ela nos auxilia a melhorar a qualidade de vida para poder aprender mais. Porque quando essas áreas da vida estão mais equilibradas, você tem mais capacidade cognitiva para aprender e reter conteúdo. Então, tudo vai uma coisa interferir na outra. É muito legal quando a gente vai entendendo isso. E aí, do aspecto, então, profissional. Daí, gente, não precisa nem falar, né? Que, além de o idioma também interferir diretamente no teu aspecto profissional, você pode ir se desenvolvendo no idioma enquanto se desenvolvendo nesses quesitos, né, específicos, como realização e propósito. Então, ter consciência do que você está fazendo, de você estar usando tuas ferramentas, teu saber, teu conhecimento, tua habilidade, tuas atitudes, em prol de algo que faça sentido para sua vida, em prol de projetos que fazem sentido para você. Então, entender se colaborar com a tua mão de obra, né, com o teu trabalho, com as tuas ideias, com o teu tempo de vida e energia, vão fazer o crescimento, vão proporcionar o crescimento de algo que você acredita muito. Então, estar em contato com isso, olhar para isso e também, enquanto você faz, às vezes, uma ferramenta, utiliza um teste, utiliza uma ferramenta no idioma que você está aprendendo para isso, pega dicas de como entender bem, né? O que será que é o meu propósito? O que será que tem a ver com a minha realização profissional? O que é estar realizado profissionalmente para mim? Se você for entendendo isso e desenvolvendo nisso enquanto está aprendendo o idioma, vai ser muito legal para você, né? Vai ser muito fantástico. Recursos financeiros. Então, até a organização financeira mesmo, né? Fazer aula de organização financeira, estratégias de investimento. Investimento. Nossa, investimento tem muito canal, gente. Muito canal. Muito, muito, muito. Nossa, é uma infinidade de canal e cada vez mais, né? Os investidores, o Glauton acho que pode falar um pouquinho mais, né, que ele vive bastante nesse universo, mas eu também tenho cada vez mais e os investidores do Brasil, eles estão falando, gente, invistam lá fora. Então, para você entender como se investe lá fora, você precisa aprender como se declara imposto de renda, por exemplo, se você investir nas maiores empresas do mundo, que são as empresas americanas, então você vai precisar declarar imposto de renda americano. Então, são coisas que vai ser muito mais simples se você conseguir ir direto na fonte. Em canais que Sim, já explicam como se faz isso. E quem que não quer aprender a investir, né, gente? Então, fazer isso já em outro sim, idioma. E o Galton falou, sem falar que é super importante, porque a regra dos investidores é diversifique, né? Diversifique sua renda. Então,
investe no Brasil, investe fora, mas como que você vai fazer isso se você não entender como que funciona? Você nem conseguir ler as coisas da corretora, por exemplo. Super importante. Eu tinha uma aluna que ela seguia um canal de contabilidade. Ela estava fazendo a faculdade de contabilidade, então ela vinha toda a aula, ela explicava alguma coisa de um vídeo que ela aprendeu. Então, todas aquelas coisas, né? Eu sou técnica contábil também, mas assim, ativo, passivo, débito, crédito, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, balanço patrimonial, tudo ela me explicou, me ensinou a falar inglês. Porque eram coisas que eu aprendi em português e ela aprendeu em inglês. E quando ela teve que fazer uma apresentação no trabalho dela, no emprego dela, que ela já estava esse passo à frente de saber falar todas essas coisas, o peso de fazer essa apresentação setorial para outro país, né, que era uma apresentação internacional realmente para outra área, foi muito menor, porque ela não teve que preparar a apresentação e ainda, além de tudo, aprender as palavras. Então é muito transformador, né? Oi, Carol! Sim, é transformador mesmo. E aí, novamente, caso seja um assunto que você vai querer se conectar com pessoas, vai querer conversar a respeito, é importante ter repertório. Então, se é um assunto que faz parte da tua vida, do teu dia a dia, quando você for ter a experiência real, né, com pessoas, é interessante que você tenha contato, né, com o vocabulário para poder utilizar. Então, isso é bem bacana. E aí, a contribuição social, que está aqui nesse quadrante da realização profissional, né, da nossa área profissional da vida, que vai poder dizer, gente, de coisas variadas como o que você contribui com uma pessoa, né, diretamente, através do que você tem para contribuir, do que está sobrando em você. Às vezes, a contribuição social tem a ver com dinheiro, com você auxiliar instituições, quando você tem condição financeira para colaborar com projetos, mas muitas vezes, e as pessoas sempre relacionam isso, mas muitas vezes é o teu tempo. Se você se dispõe a ensinar alguém do teu meio a fazer algo que você sabe bem e essa pessoa não sabe, e isso vai ajudar essa pessoa no crescimento dela, você não é um voluntariado do mais característico, mas é um trabalho voluntário que você está fazendo. Então, quando você direciona, né, pessoas em caminhos que, olha, você pode fazer esse curso, você pode fazer isso, fazer aquilo, porque você já tem aquele conhecimento, você também está fazendo uma contribuição social. Então, desde o aspecto mais simbólico ao mais amplo de contribuições sociais mesmo, né, que algumas pessoas têm condições de impactarem mais grandemente, tudo está dentro desse pilar. E é importantíssimo, uma das estratégias de manutenção do nosso bem-estar, de autorrealização, ali da área da psicologia positiva, é você fazer uma atividade consciente, intencional, de generosidade. E aí, qualquer coisa que você faça com generosidade, um colega de trabalho que você auxilie, que você ensine algo, que você engrandeça essa pessoa. Tudo isso vai fazer impacto na tua contribuição social. E quando você tem a intenção de fazer isso, fica muito poderoso na tua vida o efeito que isso traz. E aí, como que a gente conecta com o idioma? A gente tem, assim, inúmeras formas, e daí existe até voluntariado mesmo, né, que as pessoas podem ir até países, ensinar idioma, mas dentro do nosso país existe a possibilidade de dar aula. Eu conheci muita gente que entendeu o seu dom professoral a partir de ensinar, assim, sabe, alunos que estão com dificuldade, daí você tinha um pouquinho mais facilidade, aí a pessoa vai lá num sábado à tarde para ensinar aquilo, e estava cansado, preferia ter uma outra atividade de lazer, mas voltou mais recarregado do que cansado. Aí muita gente vai se descobrindo, né? Quem tem dom professoral gosta, não importa. Não importa, você vai sempre se recarregar por ensinar. Eu lembro que quando eu comecei a estudar inglês com 9 anos, né? E quando eu tinha 11, eu sentava toda terça-tarde com uma amiga minha para ensinar as coisas que eu já tinha ensinado. E aí, depois disso, olha só, então nem faz 10, faz muito mais anos que eu tô dando aula de inglês. E ali eu percebi, nossa, e faz né? um impacto enorme.
que reduz Isso aí. estresse, ajuda a diminuir depressão. Então, é uma das estratégias que tem, né? Então, exercitar algumas questõezinhas específicas tem mostrado muito resultado positivo na manutenção da nossa saúde mental, e atos de generosidade são, com certeza, né, atos que vão trazer resultados positivos. Então, ajuda bastante você focar aqui. E aí pensar como mais. Daí tinham encontros que estavam acontecendo online também entre pessoas de outros países, né, que não falavam inglês como língua oficial, e conversando com os aposentados, com moradores de instituição, de casas de idosos dos Estados Unidos, do Canadá. Então teve uma época que isso estava bem em alta, porque eles precisavam de tempo, assim, ninguém estava assim, dando tanta atenção, ouvindo as histórias deles, e aí ouvir o listening, poder entender cultura diferente para pessoas de outros países era perfeito, era o que precisavam. Sim. Então juntaram duas coisas incríveis. A gente teve até na escola uma outra coisa que tinha a ver assim, com contribuição social, que era se inscrever num aplicativo, e aí você era os olhos de uma pessoa com deficiência visual quando eram situações em que eles precisavam fazer escolhas assim mais específicas, né? Então, quando precisavam saber da cor e tudo mais, e podia não ter alguém para auxiliar. Então, eu lembro que a gente já... Foi você, eu acho, Ju, que até comentou, né? Sobre esse aplicativo. Esse aplicativo então, existe, gente, já teve é o Be coisa... My Eyes. A gente, nossa, Be tá My sempre Eyes. indicando para os alunos também, né? É uma Isso. coisa que tá super, super presente, né? Bem legal. Então, são várias as estratégias mesmo. Para quem já sabe um pouco mais de idioma, ensinar quem não sabe, alfabetizar uma criança. Você pode considerar aqui como um fator de contribuição social. Se aprender um idioma vai te dar cargos mais avançados, né? Mais bem remunerados do que o que você tem hoje, você também pode ter mais condições de fazer assim, suas atividades de auxílio em projetos variados, às vezes com rações para animais, com cestas básicas, ou o que quer que seja. Então, conectar, entender a conexão das coisas. Né? Eu agora consigo utilizar o idioma para isso, ou eu me desenvolvendo no idioma com assuntos assim, eu já estudei muito na vida por causa de intercâmbio que eu tinha vontade, eu aprendi tanta coisa só de pesquisar como eram os intercâmbios, ver vídeos de quem ia para Madagascar, de quem ia para Tailândia, de como que eram os trabalhos. Então, já tem ali, você está gerando semente em você. Acabei não tendo essa oportunidade, mas daí tive a oportunidade de fazer outras tarefas de contribuição social. Mas é isso, é olhar para isso, falar que passinho eu consigo dar hoje para poder melhorar isso aqui. Né? E aí são várias as respostas que vão aparecer para cada um de vocês. Então, focar nisso vai trazer mais sentido, porque você estando com a sua roda da vida ali fluida, né, rodando, e com um nível alto de notas, com certeza vai te trazer um resultado legal. Se você conseguir ir fazendo assim, olhando para um item por semana, combinando 2 itens, essa semana eu vou dar foco em 2 itens. Ou parar para olhar, se você fizer a tua roda da vida, né, a gente fala muito para os alunos, faça a roda, você vai observar qual o pilar que está precisando mais da tua energia agora. Qual que, se você focar nele, vai afetar outros por consequência. Porque às vezes você transborda você foca em um deles e todos os outros começam a melhorar. Então você não precisa também sair, né, resolvendo a vida inteira, tudo no idioma e fazer todas as coisas hoje. Não vai dar certo. Você vai desistir muito rápido. Mas um pouquinho sempre, um degrau por vez. E deixando o idioma mais significativo. Lembrar, quando as pessoas moram fora, por que tem essa facilidade, né, para muitas, não todas, mas para muitas, de aprender o idioma com fluidez, com certa rapidez? Porque você não vai estar o tempo todo que você está em contato com o idioma focando no aprendizado diretamente, assim, então isso é aquilo, entendendo uma regra. É porque o que quer que você tenha que resolver, você vai resolver nesse idioma. Então, quando você precisar comer, você vai praticar esse idioma. Quando você precisar fazer uma transação bancária, você vai... E aí, é isso que a gente vai fazendo aqui.
igual os alunos comentaram, né? Nem parece aula. Sim, parece que você está se desenvolvendo, se autoconhecendo, porque está desenvolvendo áreas da tua vida, mas enquanto isso você também está aprendendo o idioma. E tem momentos, sim, que você vai olhar uma regra, vai entender o que que é, principalmente para quem tem necessidade. Mas desmistificar de que aprender tem que ser chato, tem que ser de um jeito único. E aí, isso dá muita diferença, né? E é isso, gente. Muitas dicas, né? Muitas dicas para conectar de fato o idioma com os seus objetivos de vida, com aquilo que você deseja para a tua vida. Lembrar que o idioma é uma ferramenta. Todos os idiomas são ferramentas que podem te abrir N possibilidades. Então, próxima vez que você for pensar em estudar um idioma, você pensa, tô pensando que eu só preciso fazer isso e depois fazer isso? Não. Então, como que eu faço para conectar de fato duas coisas que eu já esteja querendo fazer? Faz lá a tua roda da vida, essa é uma ferramenta muito fácil de encontrar, né? A gente tem um reelzinho aqui sobre a roda da vida também vou deixar nos stories amanhã. E, nossa, é só o começo, né? Então, como eu comentei no início, a gente teve uma outra live já sobre estilo de aprendizagem, sobre múltiplas inteligências. Então, como você aprende de verdade e não, eu vou aprender como o fulano aprendeu, então para mim deve funcionar. Hoje, olhando para todos os pilares da tua vida. Semana que vem, a Mari e a Val vão falar sobre como incluir tudo isso na tua vida com planejamento leve, simples, 15 minutinhos por dia, com aquilo que faça sentido para você, que já entre na tua rotina, porque tem que entrar, né? Porque já participa de uma coisa que você já faça, como a gente falou aqui. Vamos falar também sobre recursos que a neurociência nos traz para a gente entender. Então, hoje a gente deu uma pincelada nessa questão da saúde e disposição, do que importa, né, pra gente realmente aprender alguma coisa. Vamos falar sobre isso. Então, tem muita live maravilhosa aí até o final desse mês, sempre quinta às 8 horas. E estamos com as matrículas abertas, né? Então, puxar essa chamada, assim, porque não é só sobre aprender um idioma mesmo, gente. Então, aqui nessa uma hora vocês conseguiram ter uma pincelada realmente do que é toda essa metodologia tão rica que a gente pode encher a boca para falar que não é só aprender um idioma, é sobre ser mais humano, é sobre ser mais feliz, é sobre se conhecer mais. Então, quer dar um tchauzinho, Val? Gente, muito obrigada pela participação de todos. Eu tive que deixar bem longe, porque estava muito gigante aqui a imagem, então não consegui ver os comentários. Então, para eu caber na imagem, eu tive que afastar muito o celular. Mas muito obrigada pela participação de todos vocês, foi muito legal. A live da semana que vem tá muito incrível, tá muito legal mesmo. E as seguintes também. E a gente vai compartilhar muita coisa legal com vocês que vão trazer insights tanto para o aprendizado de idiomas, mas também para questões pessoais de vocês. Então, às vezes num aspecto não relacionado ao idioma, esse conhecimento sobre a roda da vida, sobre essas estratégias, também são úteis. Né? Se você está estudando alguma coisa diferente e hoje não está conseguindo colocar tanta tua energia no estudo de um idioma, você colocar o foco em deixar esses pilares da tua vida mais equilibrados, vão trazer mais possibilidade para você aprender o tema que quer que você esteja estudando. Então, tudo isso é muito útil, é muito legal. Né? A utilidade, assim, a gente tenta fazer o maior possível para a vida dos alunos. Então, a LA tem esse foco de ensinar o idioma, mas ensinar questões que vão fazer relevância em aspectos gerais da vida da pessoa. As matrículas estão abertas, né? As aulas são muito, muito bacanas, gente. Os professores são incríveis, então aproveitem essa oportunidade. E aí lá também vocês têm muito mais coisas com a gente, muita coisa legal que a gente vai compartilhando com vocês. Então, muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Ana. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês, pelos comentários, agora no final também, pela participação durante a live. Vai ficar salvo aqui, então se você achou esse conteúdo relevante para outra pessoa que esteja estudando um idioma ou que esteja, né, precisando dar esse olhar para a vida como um todo, para as áreas da vida, manda essa live, que terminando aqui já vai ficar salva ali no perfil. E venham para a live da semana que vem às 8 horas, que também vai ser imperdível. Beijo para vocês.
Boa noite e bom restinho de semana. Beijo! Tchau, tchau.